Produzido para você, brasileiro, que quer ver o nosso país mudar. Hoje, pela manhã, eu me assustei um pouquinho mais com uma notícia que eu li. O Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada no ano passado. O pior número desde 1992. Que tristeza. A promessa de que 2016 seria um ano melhor ainda nos dá um fiozinho de esperança. Mas que está difícil, tá? E os números não são nem um pouco animadores. O Brasil caiu agora no ranking mundial das democracias devido à recessão e ao risco de impeachment. Os tributos federais no ano passado somaram, eu não sei nem contar, né? R$1 trilhão. E o número de inadimplentes, neste janeiro, já bateu todos os recordes. Bom, para mais da metade da nossa população, o nosso país enfrenta a pior crise de todos os tempos. E nem podia ser diferente. Uma crise política, econômica, cultural, de identidade e de autoestima. Agora, nesta quinta-feira, nós vamos dar continuidade ao quadro que, no ano passado, já explorou diversos temas e esclarece as suas dúvidas sobre a situação atual e futura do nosso Brasil em 20 minutos. Nós queremos saber como enfrentar tudo isso. E para o encontro de hoje, o primeiro de 2016, nós recebemos o apresentador do Jornal da Gazeta, o elegantíssimo e competente Rodolfo Gamberini, o comentarista de política do Jornal da Gazeta, meu particular e querido amigo José Neumann e Pinto, que farão as suas ponderações sobre os esclarecimentos trazidos pelo presidente da OAB São Paulo, que é o doutor Marcos da Costa. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Obrigado pelo convite, Seja bem-vindo. Rony. Vamos tentar consertar o que às vezes nem tem conserto. Em 20 minutos. Em 20 minutos. Aliás, é o seguinte, vamos à primeira pergunta desse encontro, que vamos cravar os 20 minutos, tem um reloginho ali e tudo. A crise no Brasil, Marcos, promete afetar o crescimento de toda a América Latina. Afinal, nós somos a referência da América Latina. O que a gente pode esperar política e economicamente em 2016? Dispara o relógio, 20 minutos. Rony, primeiro agradecer o convite. Pelo contrário. Agradecer os amigos aqui presentes. Dizer o seguinte, o Brasil foi perdendo importância nos últimos anos. Nós participamos de um painel onde éramos uma referência com os outros países no BRINC e hoje nós estamos alcançando o status, voltando a 20 anos atrás, o status é uma referência regional. Então, essa queda que houve da economia do Brasil, e me permita só lembrar de uma outra crise dessas que você comentou, a crise ética. Talvez aquela crise que balize todas as demais. A crise de confiança, a crise de nós não termos mais a capacidade, quer como consumidor, de poupar. O consumidor não pode poupar porque, diante da crise, ele precisa gerar alguma riqueza imediatamente. Empresário, sem confiança no investimento. E aí a situação do desemprego, essa situação é mais do que anunciada. Há muito tempo as empresas em geral vieram diminuindo essa capacidade de produção, até porque não tem para quem vender, quer do ponto de vista interno, nacional, quer do ponto de vista regional, porque os países da América Latina também estão em crise. Então nós temos que superar e reencontrar o nosso caminho para depois pensar na contribuição que podemos dar no ponto de vista regional. Você tem alguma coisa, Rodolfo, a comentar em relação a isso, não? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Você sempre faz isso, acrescenta. Não tenho nada a acrescentar. Quando o Marcos estava falando, é interessante a gente perceber como o país está mal neste momento, né? Como o país está meio que sem encontrar a saída. Qual é a saída para isso? É claro que a saída, muita gente fala que a saída é política, mas a saída é um misto de política e economia. Sim. E é interessante você observar qual é o comportamento, por exemplo, o nosso comportamento, Neumann, o comportamento da imprensa. As manchetes de hoje estão reclamando porque o Banco Central não aumentou os juros. Os jornalistas estão reclamando porque o Banco Central não aumentou os juros. Estão dizendo que é um sinal de que o Banco Central perdeu a independência. Os juros brasileiros são os mais altos do mundo. E os jornalistas estão reclamando
Quer dizer, o país virou uma loucura, cada um fala o que quer, há posições as mais diferentes. Então, talvez por isso mesmo seja tão difícil ver por onde é que nós vamos sair dessa crise. A situação é boa? Não, não é boa. O desemprego está alto, mas já esteve muito mais alto. A inflação já esteve muito mais alta. Hoje pontificam economistas de institutos, os papas da economia, que eram ministros da Fazenda com a inflação de 80% ao mês. É verdade. É verdade. É verdade, Marcos? É verdade. Mailson da Nóbrega. Hoje, Mailson da Nóbrega, 80% ao mês a inflação do senhor Mailson da Nóbrega. Então, essa discussão, ela, além de ser técnica econômica, ela é muito política. É preciso saber ver as coisas. Porque quando você fala que a Petrobras foi destruída, espera um pouquinho. A Petrobras veio de um preço de barril de petróleo de $100 e está custando $20 o barril, quase. Vai cair, segundo os especialistas, para $15 o barril. Além de ter sido saqueada. Além de ter sido saqueada. Claro. Mas qual é a empresa que mais perdeu valor na Bolsa de Valores de São Paulo? Gerdau. Exemplo de administração, exemplo de capitalismo, de liberalismo. O senhor Jorge Gerdau Jogapetter é do Instituto Millennium, que prega as boas práticas do É a empresa que mais perdeu valor no mercado. Segunda empresa que mais perdeu valor na Bolsa de São Paulo. Sabe qual é? Não. Vale do Rio Doce. Exemplo de privatização do governo Fernando Henrique, sob suspeita de corrupção. Exemplo de privatização, porque a Vale, porque era uma estatal improdutiva, que era uma porcaria, virou modelo de administração. Segunda maior empresa que mais perdeu valor na Bolsa de Valores de São Paulo. A terceira foi a Petrobras, em termos não absolutos, em termos proporcionais. Então, quando a gente vê o noticiário, a gente precisa ver o noticiário e comparar as informações, porque o noticiário ele tem sido, ele tá muito politizado nesse momento. Não, mas você, meu brother, tudo indica que o ano de 2016 continue de mal a pior como foi de 2015. Houve queda do PIB, os juros continuam altos, como acabamos de falar, a inflação está um pouco mais baixa, mas ainda acima da meta, e o dólar hoje está na estratosfera. Na sua opinião, o que se faz necessário para o Brasil se reerguer? Tirar a Dilma, seja por que método for. Eu li na semana passada golpe, inclusive? Tirar... Não, golpe não. Não, seja por que método for? Golpe não. Partimos do pressuposto de que eu sou democrata e lutei contra a ditadura e sou contra qualquer tipo de golpe. Sou a favor do impeachment dela, agora, hoje, para ela sair daqui, para sair do poder amanhã. E a favor da cassação dela e do Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Ouço muito que o impeachment é uma coisa dolorosa. Não é. Eu participei dentro do impeachment do Collor, eu participei da composição do governo do Itamar Franco, que era tido como um idiota, um lesado, e que fez a maior revolução da história do Brasil, que foi o Plano Real. Agora o Merval Pereira publicou na coluna dele do Globo um estudo de um economista chamado Reinaldo Gonçalves, que mostra 19 casos de impeachment históricos na América Latina, e em todos a economia melhorou. Eu não sei quem é que vai para o lugar dela. Seja quem for, a situação melhora, não é por gravidade, é por simples fato de que vai ter alguém para melhorar a situação. Porque nós elegemos uma presidente cujo único objetivo no governo é ficar no governo e, ao contrário do que se pensa, tendo poder, por exemplo, para diminuir de 50 para 10 anos a obrigatoriedade de um cara ser herói nacional, só para encher o saco do Lula e colocar lá no lugar o Leonel Brizola. A respeito do que o Rodolfo falou, acontece o seguinte: a Vale não é nenhum exemplo de privatização. A Vale é uma empresa controlada pelo governo. É só olhar as composições acionistas da Vale. Quem controla a Vale é o governo federal. O Johann Peter, o Gerdau Johann Peter, é o empresário favorito da Dilma. Você vê que as opções da Dilma são opções terríveis. Aí você me diz, o Temer é pior do que ela ou é melhor do que ela? O povo não gosta do Temer. Eu não sei se o Temer é
vítima aí da Lava Jato. Porque este ano eu só posso te garantir uma coisa. Este é, mais uma vez, o ano do Sérgio Moro. O único brasileiro que merece a minha atenção hoje é o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro é o único brasileiro que está fazendo a coisa funcionar dentro da instituição que lhe cabe. E está botando para quebrar. Porque hoje nós estamos noticiando que ele pegou uma delação do Milton Pascovitch que Deus nos valha. Vamos deixar que o colega do Moro dê a sua opinião agora. E, Marcos, olha, a gente está falando agora do declínio do preço do petróleo. Derrubou, não só aqui, né, mas as bolsas de todo mundo. A ação da Petrobras caiu, ontem foi a 4,43, subiu hoje. Mas ontem foi a 4,43, puxou a bolsa para baixo, que é uma coisa natural. E com o preço do barril do petróleo... Vale menos do que um coco numa praia, R$6. Aliás, o Dácio acabou de me dizer que na praia dele é 7. É 7, né? Dá para comprar 6,5 kg de A100, por exemplo. Não é? Como é que a gente pode explicar isso, Marcos? Deixa eu fazer um comentário. Aliás, me perguntar rapidamente alguns comentários. Primeiro, em relação ao impeachment. Eu não vou discordar do entendimento seu, evidentemente. A opinião, cada um tem a sua. Mas eu queria ponderar o seguinte. Tirar um governante num regime presidencialista é sempre doloroso. Porque quebra um princípio que é de um governo por prazo certo. Não, dê uma opinião, dê um exemplo. Um exemplo, qual foi o caso em que um presidente foi substituído? Jango. Hein? Jango. Não, Jango não teve impeachment. Não foi impeachment, mas foi derrubado. Não, Jango foi derrubado por um golpe militar. Sim. E o golpe militar melhorou muito a economia. O seu exemplo não vale. Sim, eu estou dizendo, tirar um governante num regime presidencialista é sempre doloroso. O Brasil melhorou economicamente sem o Jango. Vivemos aí quantos anos como resultado disso. Mas não eu quero dizer. O Brasil melhorou economicamente sem o Jango. Eu luto, sempre lutei e vou continuar lutando pelo parlamentarismo. Sim. Porque um governo ruim é um governo que o parlamentarista sabia até os... É de responsabilidade. Ótimo. Teríamos o primeiro-ministro Eduardo Cunha ou então Renan Calheiros. Estaríamos no paraíso. Pelo amor de Deus. Vamos aos fatos. O parlamentarismo permitiria a construção de partidos Não seria muita mais... instabilidade o parlamentarismo no Brasil? Eu acho que não. Aquela velha discussão, nós não temos partidos políticos, por isso nós não vamos para esse regime. E eu sou daquele que diz, nós não temos partidos políticos fortes porque não temos um país parlamentarista. Eu acho que o parlamentarismo reclama, exige e constrói partidos políticos fortes. Aliás, nós temos partidos demais, né? Agora, em relação ao preço do petróleo, colocar um dado, um elemento nessa discussão, que é o uso de uma empresa pública para fazer política econômica, política pública. Há uma disposição constitucional que diz que empresa pública, a intervenção do Estado na atividade econômica, ela se rege pelas leis privadas. A Petrobras tem ação em bolsa. Quem compra uma ação da Petrobras parte da premissa de que a Constituição vai ser cumprida e que a Petrobras não vai ser dirigida ou não vai servir para um dirigismo estatal, econômico, para, por exemplo, fazer com que a inflação seja contida através do preço da gasolina. Então há esse ingrediente maior, que é, além da questão da corrupção gravíssima, que faz com que o Brasil seja considerado o país mais corrupto da história das democracias, ainda há essa utilização de uma empresa pública com ações vendidas em bolsa e, portanto, particulares acreditando na empresa. Inclusive no exterior. Sim, inclusive bolsa no exterior. De Nova York. Exatamente. Isso contamina a visão que se tem, e especialmente no exterior. No Brasil, contamina outras empresas que estão negociando as suas ações também no exterior e que passam a ter a pecha também de viver num país absolutamente corrupto. Eu só queria fazer uma pequena observação sobre o que o doutor falou e o que ele falou aqui sobre a Petrobras. A Petrobras não está nessa situação por causa do preço do petróleo. Vamos combinar. A Petrobras está nessa situação porque foi roubada, assaltada, saqueada. O preço do petróleo entrou agora para dar justificativa para Dilma. E só para terminar, lembrando isso que você falou, acontece o seguinte, nós temos hoje o petróleo a $20 e a gasolina mais cara do mundo. Verdade. No posto, na bomba. Quer dizer, a Petrobras não é vítima. A Petrobras é beneficiária
da queda do preço do petróleo, porque ela pega um petróleo barato e vende uma gasolina cara para nós, além o artificialismo na composição do preço forçada por cima. Olha, fui visitar meu filho lá nos Estados Unidos, em uma semana eu vi o preço da gasolina cair 3 vezes no posto. Na bomba. Porque o preço do petróleo uma caiu. semana. É claro, mas isso é óbvio. Só que nós enfrentamos aqui no Brasil a lógica. A lógica aqui é a lógica os mais jovens estão nascendo mais e nós estamos morrendo menos. Né? Que é o grande lema filosófico. Ainda bem que nós estamos morrendo menos, né? Eu vou ligar para a Dilma e perguntar como é que faz para eu morrer menos de uma vez, né? Fala, Rodolfo. Falar quando ele interrompeu, não? É? Você ia falar alguma coisa quando... Não, essa questão do saque da Petrobras. A Petrobras foi saqueada? Sim, foi saqueada. Agora, atribuir a queda do valor de mercado da Petrobras ao saque é uma distorção, né, Eumani? Porque ela perdeu 85% do seu valor, é uma empresa de bilhões e bilhões e bilhões. E os números que nós vemos na Lava Jato são grandes, são grandes. É um saque vergonhoso, é uma corrupção desenfreada, mas não foi. Mas antes da queda, a causa me perdoa, dos problemas. Eu sou mediador, mas antes da queda do preço do barril, a Petrobras já estava sendo vítima de processo, tinha despencado na Dow Jones, porque havia sido saqueado. E eu acredito que também por a falta de confiança nos números. Sim, claro. Ninguém sabe o que esse efetivamente representa. O que representa o quê? Exato. Houve o rebaixamento da nota pelas agências de risco. Houve o rebaixamento, isso tornou mais difícil para a Petrobras conseguir crédito, isso provocou a queda do valor dela em bolsa, tudo mais. Mas não é a única razão, não é o saque. Eu quero lembrar uma coisa, alguém que me... Os seus colegas, por exemplo, agora, o que você tem a dizer sobre esse manifesto que foi subscrito por dezenas de colegas seus e advogados bastante conhecidos, penalistas, constitucionalistas, enfim, contra essa operação Lava Jato? Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, eu faço algumas introduções. Primeiro, os processos não estão em São Paulo, estão no Paraná. Nós não temos acesso. Sim. Segundo, eu não sou advogado criminalista. Portanto, eu não tenho a sensibilidade de um criminalista no que diz respeito ao que está acontecendo naquele processo, notadamente ao direito de defesa, extensão do direito de defesa. Eu digo o seguinte, nós estamos trabalhando com um instituto novo, não é da cultura do Brasil, o Instituto da Delação Premiada. Um instituto que pode trazer grandes avanços, como trouxe em outros países, mas nós temos que ter o cuidado para evitar que esse instituto não tenha barreiras e possa ser usado sim como instrumento de chantagem. Então, quando alguém que está preso e diz, olha, você promove aqui a sua delação em troca, por exemplo, da sua esposa ou do seu filho não estar aqui encarcerado, isso faz com que a pessoa possa vir a promover uma história não necessariamente real, para evitar a prisão de uma esposa ou de um filho. Eu estou citando mas exemplo... Mas a história dele é mentirosa, a delação não vale, ele perde... Não vai valer, mas ele faz com que no primeiro momento... fez delação mentirosa 3 vezes. Eu digo... Está na terceira delação mentirosa. Essa é uma preocupação que eu tenho. Não vale cumprir pena. Não vai ter efeito ao longo do tempo. A segunda ponderação, isso eu já vi acontecer diversas vezes. A população se anima com uma determinada conduta que ultrapassa os limites da lei. E aí eu vi muitos jornalistas, inclusive, discutindo isso, quer dizer, há uma certa flexibilidade ou não há uma certa flexibilidade no que diz respeito ao Instituto do Direito de Defesa. Eu acho que não tem flexibilidade nenhuma. O cidadão tem o direito sagrado de se defender. Tem uma coisa... Na sua maior amplitude. Mas os tribunais estão errando, isso quer dizer... permitindo que o Sérgio Moro faça... Mas é aí que eu ia dizer. Quer dizer que só os advogados têm razão? Mas é aí que eu ia chegar. Eu vi isso acontecer muitas vezes. E aí, quando chega na decisão de mérito do colegiado do Supremo, não necessariamente aquelas decisões iniciais que validaram o ato do juiz de primeira instância são ratificadas. E aí você perde, às vezes, 20 anos do processo. Porque um ato lá atrás contaminou uma investigação qualquer, ou um processo qualquer, se semeou ali, avisou o advogado, olha, isso aqui é inconstitucional, é ilegal, não se deu bola e daqui 20 anos vem o Supremo dizer e o entendimento público... 3 minutos. O entendimento público disso que você está falando é que é interessante, porque as pessoas falam assim, o fulano de tal roubou.
Qual a prova? O sujeito disse lá. Não, e o Quer dizer, as pessoas estão se baseando em delação premiada, feita em sigilo, com vazamento seletivo, é claro que é seletivo, porque só vaza o que há interesses em vazamento, e as pessoas estão acreditando numa delação premiada que pode ser contestada no futuro e que pode não dar em nada. E o sentimento de impunidade, quero deixar claro. É isso que você disse? É exatamente isso. Quero dizer o seguinte, não há crime pior no Brasil do que a corrupção. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, cultural. Não há crime pior, mas me preocupa também atribuir a quebra do sentimento de impunidade a um processo mais rápido, que é flexível no que diz respeito ao direito de defesa e que depois possa vir a ser contestado lá na frente, 10, 15 anos, ampliando o sentimento. Eu tenho um exemplo contrário. Eu tenho um exemplo em que, seguindo todas essas normas, o Fernando Collor foi absolvido, abençoado e voltou a roubar. Não vamos aqui ficar dando de menino bobo. O meu neto, de 12 anos, sabe que o senhor Fernando Collor de Mello é ladrão e voltou a roubar. E foi 10 anos depois, descoberto que ele roubou de novo. Vamos passar. Você e eu somos velhos o suficiente para saber que se rouba muito na empreita no Brasil. Dúvida. Mas precisa e agora provar, os advogados são santos. Os empreiteiros são santos. Ninguém disse isso. Mandar um processo de canonização de Odebrecht. Desculpe, não foi isso que foi dito. O que foi dito é simplesmente o seguinte. E aí, eu insisto. Eu te dei um exemplo. O que houve no processo do Collor? O que houve no processo do Collor? Uma nulidade processual, onde houve a busca e apreensão de computadores e autorização judicial, e que levou depois do PC Faria. Isso bastou depois para que o processo fosse anulado, porque a prova no começo ela foi coletada sem observância do devido processo legal. E aí eu pontuo com essa situação que a imprensa está dando agora, com promotores do Brasil que trouxeram num pendrive informações bancárias, informações financeiras, sem que esse pendrive tenha sido oferecido lá fora, de acordo com o protocolo que se tem dos procedimentos legais. Isso pode estar sendo discutido. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode vir a anular a investigação desde o início, porque as informações iniciais teriam sido obtidas sem o devido processo legal. 20 minutos. Bom, acabou. Que pena. Eu ia falar agora, que pena. Continua aqui, tá vendo que vem mais. Eu ia falar dos 133 milhões que foram tirados da Polícia Federal. Enfim, não importa. Eu quero agradecer a você, Rodolfo, obrigado pelo convite. Obrigado, né, por estar aqui com a gente. Marcos, obrigado também. Eu que agradeço. Eu quero agradecer muito a presença do nosso querido Rodolfo Gamberini, que é o nosso apresentador. Nosso âncora. É ele que para o nosso bar. Exatamente. Tá bom. Do comentarista de política, Zé Neumann de Pinto, meu querido amigo, e do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Obrigado a todos. É uma pena que você Eu que agradeço. Tão pouco, parece que 20 minutos de televisão é o máximo, pra gente é tão pouquinho.